Então, boa tarde para todos. Vou tentar, dentro do meu tempo, explicar um pouquinho de como a gente chegou até aqui, por que a gente chegou até aqui e o que a gente tem de expectativa, de vislumbre, de desafio e oportunidade para a gente avançar a partir daqui também. Pode ir? Um pouquinho, eu adoro contar história, talvez até pela minha residência em pediatria, então vou contar um pouquinho da história de como começou e de como surgiu isso. Antes preciso falar um pouco de permeando do ponto de vista pessoal, e colocando o que foi dito pela manhã com as palavras do Luiz e do Aloysio em relação a esse vazio existencial e a nossa necessidade, às vezes, muitas vezes, de buscar um caminho que seja propositivo, onde a gente acorde todo dia e saiba aquilo que nos move. E em busca disso, surgiu-se então alguns projetos voluntários nesse sentido de doar-se ao mundo. Um deles, que cabe me falar aqui, é o projeto Flor da Vida, que iniciou-se em Cavalcante, onde nessa busca pessoal, mas que, claro, atingia a minha vivência médica, a gente passou então a fazer uma imersão no território, eu, Roberto, Larissa, que são colegas médicos e dirigentes do Instituto Sol também, onde a gente passou a integrar os nossos saberes, tudo aquilo que a gente conheceu, com os raizeiros, as bezedeiras locais. E isso fez com que a gente aumentasse ainda mais a nossa reflexão e percebesse que a medicina, que o modelo biomédico era bom, mas que existia muito mais para além dele e que esse universo estava se abrindo para a gente. E aí, nessa perspectiva, nesse caminhar, a gente encontrou em Alto Paraíso uma grande figura, que é a Isamara, presidente da Associação dos Terapeutas aqui de Alto Paraíso, que de uma forma muito enérgica e muito disposta, colocou, e muito enfática, que ela gostaria de um projeto de saúde que tivesse essa dinâmica aqui para Alto Paraíso e que aqui tinha um escopo para isso. E a gente começou a construir isso numa trajetória que dura aí por volta de um ano e meio, quase 2, em que a gente debateu muito, construiu muito, dialogou muito entre nós. Outras pessoas vieram somar, como a Marta, responsável técnica de saúde, o prefeito municipal, para que a gente chegasse onde a gente está, que é a constituição do Núcleo de Práticas Integrativas. Dentro dessa caminhada, então, a gente chegou encontramos as PICs como uma forma de poder permear todo esse universo e proporcionar isso a todos, inclusive a gente mesmo. E aí, agora fazendo um retorno vendo essas fotos, eu fico pensando, e eu já coloquei isso inclusive para Isamar uma vez, essa foto do meio foi em Cavalcante, no momento em que um colaborador nosso, sabendo das nossas atividades voluntárias lá, nos chamou, disse que tinha um caso urgente ortopédico de um rapaz da comunidade que havia caído de cavalo, tinha se machucado no cotovelo. E aí, quando o Roberto, que é o ortopedista, viu que era uma luxação de cotovelo, algo que é emergência ortopédica e precisa ser colocado na hora no lugar, a gente foi para o hospital, pegou o auxílio do hospital para poder auxiliá-lo, o paciente em questão. E aí, eu vendo a cena, e a gente já pensando em núcleo de práticas integrativas aqui para Alto Paraíso, prioritariamente, na hora que eu vi essa cena, um modelo totalmente biomédico, né? 2 médicos de jaleco, uma enfermeira para auxiliar e a estrutura toda voltada para isso, eu pensei, puxa, como isso se daria no núcleo de práticas integrativas? Provavelmente teria uma música, provavelmente teria uma essência, provavelmente teria um acolhimento completamente diferente, provavelmente poderia ter talvez uma acupuntura antes que ele fizesse a redução, que é uma manobra bem dolorosa, e provavelmente talvez ele sentiria menos dor, provavelmente isso abriria ele talvez para um outro aspecto, e quem sabe uma provocação, provavelmente a gente talvez encontrasse algum motivo para ele ter causado esse acidente do ponto de vista, talvez até junguiano, que aquele acidente também foi fator de um momento para que ele refletisse sobre a própria vida. E aí, pensando nisso tudo, a gente coloca os nossos eixos norteadores. Eu vou aproveitar muitas coisas do que a Mariane colocou sobre PICs, mas que é essa promoção de saúde integral, é tudo isso que a gente falou hoje, que eu fico muito contente de poder ter colocado tantos paradigmas e tantas culturas, tantos saberes num dia só, onde a gente possa se respeitar e entender que, independente da forma como cada um se enxerga, como cada um vê a vida e a saúde, aqui não tem ninguém mais importante que ninguém, nenhuma verdade mais absoluta do que a outra. Existem formas diferentes de se ver, mas que a gente possa
convergir todas essas formas no sentido de que a gente tem que promover a saúde e fazer esse ser humano se tornar tão consciente a ponto de evitar a doença, considerando que ele é o causador da própria doença dele, então ele pode ser o gerador da cura e da saúde dele. Então, ofertar serviços de saúde que possam cooperar com a demanda de Alto Paraíso, como a Marta colocou na abertura, o ideal é que não existisse pronto-socorro, mas existindo pronto-socorro, que a gente possa auxiliar as UBS em processos crônicos, em processos de doenças que às vezes são de difíceis controles, e as práticas e um olhar médico mais integral possa auxiliar nisso. Reconhecer que existem saberes tradicionais e abrir novos paradigmas voltados para isso também, pensando numa melhoria da qualidade de vida da população e auxiliando efetivamente no processo de cura. As PICs no mundo, a Mariana acabou de colocar, então eu vou passar um pouco à frente disso, que foi exatamente esse momento em que o mundo passa a dialogar dentro de uma necessidade de efetivar a saúde e passa a conceituar a saúde dentro desses 3 parâmetros, físico, mental e social, e, por que não, espiritual também, e nessa busca de si mesmo enquanto ser humano, o que eu sou, o que eu vim fazer aqui e o que eu posso fazer por aqui. Vou passar, como a Mariana já falou, eu não vou entrar tanto nisso, mas aí a OMS, ela então faz essa iniciativa de incentivar e perpetuar as medicinas tradicionais, fomentar estratégias para que isso aconteça, fortalecendo a qualidade, segurança e eficácia dentro de uma regulamentação. Isso é importante, porque eu vou colocar muito isso quando a gente se fala de núcleo de práticas integrativas. Não é o que eu acho que é bom, não é o que a Isamara acha que é bom, não é o que alguém acha que é bom, é dentro de uma política preconizada pelo Ministério da Saúde, onde a gente tem parâmetros que a gente precisa se adequar para que isso aconteça dentro de um serviço único de saúde, respeitando todas as dimensões, sobretudo aqui em Alto Paraíso. Pode passar. Isso também o que a Mariana colocou, que é o que conceitua a PICs pela OMS, pelo Ministério da Saúde, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar nisso tudo, desde a escuta acolhedora até um vínculo terapêutico eficaz, em que você se coloca em pé de igualdade com o outro, em profundo aprendizado também, para que você possa ajudar e ajudar a si mesmo nesse sentido. Eu vou passar. Alguns conceitos que foram colocados aqui, e que vale relembrar. A medicina tradicional, então, é todo o conjunto de conhecimentos, atitudes, práticas, baseados em diferentes culturas, explicáveis ou não, usados para manter a saúde, bem como para a prevenção, diagnóstica, melhoria, ou tratamento de enfermidades físicas e ou mentais. Importante colocar isso porque, quando se fala de medicina tradicional, hoje acho que a gente tem muito pouco resgate à nossa memória em relação a ela, e ela é importante de ser reestruturada dentro do nosso eixo de ser humano, e ela não necessariamente precisa ser explicada ou não, tem uma comprovação científica ou não. Se a gente pensar que esse ser humano é integral e que psiquicamente ele tem a sua centralidade, resgatar isso dentro dele por si só já é importante. Alternativa e complementar é quando a gente tem um conjunto de práticas que não fazem parte da tradição, ou que podem estar não integradas no sistema de saúde, ou pode estar ou não integrada ao processo terapêutico convencional que aquele paciente está vivenciando. E aí, quando a gente fala de integrativa, a gente pensa em integrar todos esses sistemas, todos esses componentes, pensando em profissionais que se dialoguem, cada um em sua função, que a gente tenha abordagens práticas, medicamentosas e não medicamentosas, que possam também atender a todos os pacientes, todos nós. Aqui é um pouco do que todo mundo já comentou, basicamente o que as PICs pela OMS, ela é colocada como uma abordagem do todo, que é essa visão holística que a gente discutiu durante todo o dia. A saúde como processo dinâmico, ao invés de estático, aquilo que eu comentei um pouco no início, se a gente é capaz de provocar a nossa doença, vamos dizer assim, a gente também é capaz de constituir, e um processo dinâmico, se a gente parar para pensar que tudo aquilo nos interfere, desde a hora que a gente acorda, o que a gente come, como a gente vai ao trabalho, como a gente se dialoga com o outro, como a gente se relaciona, como a gente se reconhece no mundo, tudo isso, se isso tudo nos influencia, isso de fato é um processo dinâmico,
Estimulamos as forças de autocura, que foi bem difundido aqui, nesse sentido de que a gente tem essa potencialidade, de que a gente pode contar com o outro para que isso seja despertado em nós. E aí, tratamentos individualizados é de profunda importância, porque a doença ela pode até se manifestar da mesma forma em vários indivíduos, mas os indivíduos não são por si só iguais, ao contrário, eles têm os seus mecanismos para terem gerado aquela doença, e é importante que a gente reconheça, para que a gente nunca faça com que as práticas integrativas sofram de um mal, que às vezes a gente vê no modelo biomédico, que é fragmentar, e sempre que colocar que aquela doença é tratada daquela maneira, mas não é o mesmo paciente para aquela doença. Então a gente precisa reorganizar tudo isso. E aí eu faço um parênteses para contar uma experiência que eu vivenciei, que foi muito importante na antroposofia. A gente teve um intensivo, e no intensivo a gente teve que, nas práticas, por 3 dias, destrinchar uma flor. A gente escolheu uma flor e tinha que destrinchá-la. Então a gente pegava, no meu caso eu escolhi a violeta, você precisava primeiro vê-la e desconsiderar até o nome e começar a pintar e escrever sobre a estrutura da planta. Isso muita gente, é um curso médico, muitos médicos achavam isso muito chato, inclusive, porque você não podia dizer que era uma flor, você não podia dizer que era um caule, uma folha, não. Você tinha que falar uma estrutura cilíndrica, e aí você ia desmistificando tudo que você construiu em relação àquela flor, e a sua relação com ela no final era completamente diferente, porque você inicialmente fez uma visão, tinha uma visão analítica, depois você observava algum fenômeno que acontecia ali, onde ela iniciava o crescimento central, depois ela ia mais periférica, que as flores subiam para o centro, e no terceiro momento você tinha uma relação completamente diferente com aquilo ali, um gesto completamente diferente com aquilo ali. E a reflexão disso tudo que eu coloco se isso foi feito com uma flor, o ser humano que tem uma dimensão e uma complexidade tão maior, ele também pode ser feito a partir do momento em que o paciente entra no seu consultório ou na sua prática, bem muitas vezes com essa iniciativa, precisando de algum auxílio, e você pode estar disposto para fazer essa troca, dentro dessa perspectiva que eu coloquei. Salutogênese, que é o conceito de criação de saúde dentro de todas as componentes que a gente coloca. A relação terapêutica que eu já coloquei e sobretudo, exemplifiquei agora com essa questão da flor. E prevenção, autocuidado, educação em saúde, empoderamento dos pacientes, tudo isso permeia o conceito de práticas integrativas, que na Europa é chamado de medicina alternativa e complementar, e que é importante que esteja bem sedimentado na gente para a gente dar esse passo seguinte, que é o núcleo de práticas integrativas. Os conceitos bem rápidos já foram feitos, mas é para a gente ver que o mundo todo dialoga nessa perspectiva e coloca a importância da relação entre terapeuta e paciente, pode passar. E que a gente precisa pensar em envolver as abordagens convencionais e complementares juntas e de maneira coordenada. As PICs no Brasil, a Mariane já colocou, em 2006, então, o Ministério da Saúde faz esse esforço, através de uma portaria em que ele institui a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que fez 10 anos em 2016, e aí é muito importante enfatizar essa política nacional, porque ela tem vários componentes de regra, de lei e de conduta que a gente precisa seguir, para que a gente possa implementar isso de uma forma muito bem fundamentada. E aí só alguns exemplos de como isso se difundiu, a partir disso um Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, um caderno de atenção básica com as plantas medicinais. E a importância de implementar um projeto de saúde inovador em Alto Paraíso, que é pensando em ampliar esse atendimento sem custo, incluindo o voluntariado, que é uma prática muito importante para que isso dê certo, sobretudo inicialmente. Vincular o programa de saúde municipal, que é essencial também, a gente pensar nisso como um todo e na população que mais precisa. Conectar as PICs, as 17 ODS, falando da Agenda 2030, que o prefeito colocou pela manhã, contemplando a ODS 3, contemplando isso na prática, que é assegurar a saúde e bem-estar de qualidade para todos, e promover essa conexão, gerando uma oferta de serviço para quem mais precisa.
E aí a gente vem então para o nosso grande desafio e a nossa vontade, que é atender a comunidade. Quando a gente fala em atender a comunidade, e quem são quem vão atender, é muito importante que a gente tenha terapeutas qualificados, que dialoguem dentro dessa perspectiva, que dialoguem com a política, que dialoguem com a regulamentação, que dialoguem com as normas, e médicos que também façam da mesma maneira esse mesmo diálogo e que também tenham um olhar voltado para a medicina integrativa, para além do modelo biomédico, que eu volto a dizer que não é ruim, ele é bom, mas muitas vezes é insuficiente para atender toda a demanda do ser humano, que é muito mais do que o seu órgão físico. Então a gente preconiza, dentro dessa perspectiva de atendimento à comunidade, técnicas terapêuticas que sejam não invasivas, isentas de crenças e doutrinas religiosas, porque a gente tem que entender que o outro também tem as suas crenças, as suas doutrinas que precisam ser respeitadas, e isso é crucial para que a gente consiga ter uma relação de respeito com o outro, baseada nos valores humanos, de integridade, de honestidade, com respeito à cultura e ao hábito local, adaptada à demanda do paciente, dentro daquilo que eu falei do tratamento individualizado, e adequada à capacidade de gestão municipal também. Não dá para a gente querer que isso se torne um núcleo de referência, enquanto o prefeito está vivenciando situações bem mais complicadas, e a gente pode muito bem exercer o nosso papel de cidadania e fazer a nossa parte também em prol para que isso aconteça. Pode ir. E aí, quando a gente fala em saúde integrativa, acho que a palavra crucial também é a gente conseguir construir esse equilíbrio do ser humano, e essa é uma prática que a gente tem que fazer diariamente conosco para que a gente consiga exercer isso com o outro. É desde a proteção contra agentes patogênicos externos, pensando numa promoção à saúde, mas também pensando na sua alimentação, macro e micronutrição, o exercício de atividade física, resistência ao estresse, ao equilíbrio mental e emocional, e por que não equilíbrio social e espiritual, conseguir atender toda essa demanda. Então, se o núcleo de prática integrativa basicamente preconiza esse atendimento, mas a gente observa e percebe que o ser humano provavelmente vai precisar de muito mais do que isso, do que o atendimento terapêutico ou médico propriamente dito. E aí, quando a gente fala de prática integrativa e de NUPIS, eu sempre falo que a gente tem que ter uma associação imensa e um diálogo imenso com a assistência social, porque às vezes é muito importante que a gente consiga também trazer aquele indivíduo que às vezes não tem um quadro de saúde propriamente dito, mas tem um quadro social que provavelmente o afeta, e então em algum momento também afetará a saúde dele, do ponto de vista orgânico. Equilíbrio do sistema energético, sono e restauração do corpo. E a importância das PICs em Alto Paraíso é justamente por conta dessa singularidade, desse quadro sociocultural, onde a gente tem um hibridismo cultural muito grande, né? Mas que que envolve um caleidoscópio de filosofia, de tendências, de cultura imensos, mas que e aí quando a gente pensa nisso tudo, fica a reflexão do que a gente consegue fazer para gerar um programa de saúde abrangente, onde a gente contemple não só nichos filosóficos ou espiritualistas de Alto Paraíso, onde cada um tenha seu Deus, mas que a gente consiga dialogar de uma forma única, onde a gente abranja toda a sociedade alto-paraisense. E aí, pensando do ponto de vista mais prático, objetivo e técnico, em relação ao núcleo de prática integrativa, quem participa, em primeiro lugar, é importante dizer que é aberto para todos que dialoguem com esse quadro, com essa ideia de que médicos precisam ser vinculados a PICs, os profissionais de saúde do SUS têm que ter uma qualificação para isso, os terapeutas idem também têm que ter uma qualificação, uma identificação da habilidade com as práticas e com as políticas, para que ele possa exercer dentro de um núcleo de práticas integrativas, dentro do SUS, e psicólogos que também tenham essa abrangência. Para requisitos para que isso aconteça, no segundo momento, é uma certificação adequada, norma técnica de conduta, onde a gente se responsabilize pelo nosso ato de cuidar e onde a gente se responsabilize também pela nossa técnica em relação àquilo, pela nossa certificação, com um órgão
regulamentador voltado para isso e um termo de voluntariado, pensando que os atendimentos, sobretudo os médicos, é voluntariado do início ao fim do programa. E aí, quando a gente pensa em fluxo de atendimento, é um fluxo de atendimento que atenda, que dialogue com todas as outras unidades de saúde do município de Alto Paraíso, onde a gente construa essa ponte com assistência social, com o hospital, com as UBSs, principalmente com as UBSs. E aí os profissionais da agente de saúde têm um papel fundamental nesse sentido, porque eles são os que estão na linha de frente junto com os pacientes. E quem sabe mais para frente a gente não consegue exercer isso de uma forma mais dinâmica e ampla, pensando em produção de fitoterápicos, em fitoterapia, enfim, uma grande rede de atendimentos voltados dentro dessa ótica. E aí os encaminhamentos, claro, seriam feitos pelo SUS, através, a gente teria a demanda do SUS, uma demanda mínima e espontânea, e o encaminhamento da assistência social também. E aí, considerando a prática e o resultado efetivo que a gente quer, com baixo custo sobretudo, a gente pensa a cada 2 meses uma reunião clínica com todos os integrantes, onde a gente possa discutir os nossos casos, mas para além disso, abordar as dificuldades e os desafios que a gente tem pela frente e fazer todos os diálogos necessários para que isso aconteça. E a cada 6 meses, monitoramento, avaliando o atendimento, o resultado e apresentando resultados e metas para a Secretaria Municipal de Saúde do município. E também exercer uma educação continuada, onde a gente possa oferecer isso para todos os integrantes do núcleo de prática integrativa. E aí, assim, quem realiza isso, basicamente, quem iniciou esse diálogo, quem passou a constituir isso, é a Associação dos Terapeutas, nós do Instituto Sol, Instituto Espinhaço e o município de Alto Paraíso, que, como foi colocado pelo Luiz, o prefeito abraçou essa ideia, considera isso uma agenda positiva e importante para o município, mas para isso é importante que a gente dialogue muito e faça todas as adequações necessárias para que isso aconteça, porque a gente está falando de implementar um serviço inovador, abrangente, mas dentro do SUS. E dentro do SUS tem todo o componente que o SUS preconiza, que o SUS exige, em relação à qualificação, em relação às normas, em relação ao atendimento médico e terapêutico com o paciente. Enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês relacionado ao NUPIX. E eu espero que possamos dar passos daqui para frente cada vez mais propositivos e respeitosos uns com os outros. Obrigada.